Em 4 de abril de 2007, nasceu April Jones, filha de Coral e Paul. Ela era uma menina cheia de vida, sempre irradiando alegria e trazendo felicidade para sua família. Ainda pequena, foi diagnosticada com paralisia cerebral, o que exigia o uso diário de medicamentos, mas, mesmo assim, levava uma vida plena e iluminava o caminho de todos ao seu redor. Seus parentes diziam que ela mandava na casa com seu jeitinho travesso, mas sempre com muito carinho e generosidade. April adorava brincar ao ar livre e costumava andar de bicicleta com os amigos. Também era dedicada na escola e muito querida tanto pelos colegas quanto pelos professores. Em 30 de setembro de 2012, April recebeu um excelente relatório de desempenho na escola primária. Como recompensa por esse resultado tão positivo, os pais permitiram que ela ficasse brincando fora de casa por mais tempo naquele dia. Ela estava se divertindo com os amigos perto da residência, na região de Brynigog. Às 7h20 da noite, testemunhas observaram um veículo Land Rover deixando a área de Machynlleth em alta velocidade. Apenas 9 minutos depois, um chamado de emergência foi feito para o número local de socorro. Alô, polícia, é uma urgência. Por favor, levaram minha filha. Eu moro em Brynigog. Espera. Val, pode falar com eles por mim? Espere, a senhora pode falar comigo. Alô? E por que acha que ela foi levada? É que ela saiu de carro com alguém. Alguém a colocou no carro ou algo assim. Certo. Qual o nome da criança que está desaparecida? April Jones. Quantos anos ela tem? 5. O atendente da emergência acionou a polícia sem perder tempo e o primeiro agente chegou ao local em menos de 8 minutos. A policial conversou com uma amiga de April de 7 anos que estava com ela no momento. A menina conseguiu descrever rapidamente a pessoa envolvida. Tinha cabelo castanho, barba, olhos azuis ou verdes e vestia uma jaqueta ou suéter verde, jeans e tênis. Ela também falou sobre o veículo e um detalhe chamou a atenção dos investigadores. April teria entrado pela porta do motorista, o que sugeria que o volante estava no lado esquerdo do carro, diferente do padrão no Reino Unido, onde normalmente o volante fica à direita. Com base nessas informações, a polícia declarou estado de alerta máximo. Por se tratar de um possível desaparecimento forçado, era essencial investigar todas as linhas possíveis para tentar localizar April, sabendo que cada minuto poderia ser decisivo. Aquele dia começou como qualquer outro. A irmã mais velha de April descreveu como um dia comum. April participou de sua aula de natação normalmente e saiu do vestiário pronta para ir para casa. Apesar de ser outubro, o clima estava agradável, com sol e calor no fim da tarde. A irmã mais velha foi ao clube juvenil, mas por volta das 7h30 da noite recebeu uma ligação da mãe, em completo desespero, gritando que April havia sumido. À medida que o sol se punha, o desespero aumentava. A resposta da comunidade foi imediata e imensa. Quando as redes sociais começaram a espalhar a notícia do desaparecimento, muitos moradores saíram de casa para tentar ajudar de alguma forma e mostrar solidariedade à família Jones. No entanto, isso acabou dificultando as investigações da polícia, pois havia poucas pessoas em casa no momento, e os agentes só conseguiam conversar com elas quando retornavam. Quando a irmã mais velha voltou do clube de jovens, ela esperava que April já estivesse em casa. Em vez disso, encontrou a mãe preocupada, procurando pela filha nas ruas, enquanto a polícia fazia buscas pela vizinhança. Com o avanço das operações de busca, a mídia ficou sabendo do possível desaparecimento de uma menina de 5 anos. Toda a atenção do país se voltou para a pequena comunidade galesa, abalada por um acontecimento tão fora do comum. Às 10h30 da noite, a polícia divulgou uma atualização expressando crescente preocupação com April e pediu que qualquer pessoa com informações que pudessem ajudar entrasse em contato.
Centenas de voluntários locais se mobilizaram após a notícia se espalhar pelas redes sociais como Twitter e Facebook. Um dos focos principais da polícia era também oferecer apoio à família, visivelmente abalada. As autoridades revelaram mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento de April, afirmando que ela foi vista pela última vez usando um casaco roxo e uma camiseta polo escolar. O serviço de coleta de lixo foi interrompido porque os trabalhadores também decidiram se unir às buscas. Com o passar das horas, mais e mais pessoas saíam para ajudar, até que mais de 100 moradores estavam envolvidos. A cidade, com pouco mais de 2.000 pessoas, ficou lotada de voluntários, alguns vindos até do sul do país de Gales e do norte da Inglaterra. A polícia reforçou que era essencial garantir que os voluntários fossem utilizados de forma coordenada e eficaz. A família de April não teve autorização para participar das buscas, caso se deparassem com algo inesperado. Então, a comunidade local tomou a frente para ajudar. Um dos primeiros desafios enfrentados pelas equipes foi o terreno. A área era rural e extensa, com colinas, ravinas, riachos, cachoeiras e solo irregular, o que tornava a procura extremamente difícil. Havia também minas de ardósia na região, e todos esses elementos, somados à chuva, criavam um obstáculo enorme para quem tentava localizar April. Mais de 60 quilômetros quadrados foram cobertos e mais de 300 zonas específicas de busca foram definidas. A polícia entendia que se April tivesse sido levada por alguém desconhecido, cada segundo era crucial para tentar encontrá-la em segurança. 8 horas após a ligação inicial para o número de emergência, as buscas por April Jones continuavam com apoio tanto da polícia quanto da população. 120 agentes estavam envolvidos e trabalharam durante toda a madrugada. Na manhã seguinte ao desaparecimento, foi ativado o Sistema Nacional de Alerta Infantil, que informa todas as forças policiais do Reino Unido sobre a necessidade de atenção a qualquer ocorrência incomum envolvendo alguém que correspondesse à descrição de April Jones e da pessoa suspeita de tê-la levado. As informações foram compartilhadas com diferentes unidades, incluindo as descrições de April, do possível suspeito e do carro no qual, segundo uma amiga dela, ela teria entrado. Foi a primeira vez que esse tipo de alerta foi acionado em escala nacional. Minutos após o desaparecimento, os moradores de Machynlleth já estavam nas ruas, em centenas, ajudando nas buscas. Junto com voluntários especializados, trabalharam durante toda a noite e o dia seguinte. Já haviam se passado 14 horas desde que ela foi vista pela última vez, e ainda não havia sinal da menina. Cartazes começaram a ser espalhados por toda a região e a polícia instalou bloqueios nas estradas para inspecionar veículos. À medida que a investigação avançava, a polícia enfrentava uma pressão crescente da mídia que exigia mais informações. Coletivas de imprensa eram realizadas a cada poucas horas e às vezes os jornalistas eram avisados em cima da hora. Durante as buscas, o detetive superintendente Andy John assumiu a responsabilidade de localizar quem pudesse ter levado April. Depois que a amiga de April teve um momento de descanso, a polícia voltou a conversar com ela para obter uma descrição mais detalhada do que ela havia presenciado no momento do desaparecimento. Ficou claro que April entrou em um carro com a ajuda do motorista, mas não se sabia ao certo se ela o conhecia. Devido a uma condição de saúde que afetava seus movimentos, April não conseguiria entrar sozinha no veículo. Na manhã de 2 de outubro, apenas um dia após o sumiço de April, começaram a surgir informações que apontavam para uma pessoa, um morador local chamado Mark Bridger. Ele não era conhecido da polícia da região. Chegou a informação de que Mark Bridger e seu carro estavam na área mais ou menos na mesma hora em que tudo aconteceu. O que chamou a atenção imediatamente foi que seu veículo tinha o volante do lado esquerdo, exatamente como havia sido descrito pela amiga de April. Também foi dito que Mark Bridger chegou a participar das buscas por April junto com os demais moradores.
Equipes adicionais foram mobilizadas, incluindo o uso de um helicóptero da polícia. A polícia obteve 4 endereços possíveis onde ele poderia estar. Cerca de 20 horas depois do registro do desaparecimento, agentes se dirigiram a todos os locais ao mesmo tempo, mas não encontraram nem April Jones nem Mark Bridger. Ao chegarem a um dos imóveis, um chalé chamado Mount Pleasant, por volta de 3h57 da manhã, notaram que não havia veículos por perto. Um dos agentes entrou no local e chamou por April pelo nome. Ninguém respondeu. Bridger havia se mudado para Mount Pleasant apenas 5 semanas antes. Às 4h30 da manhã, a polícia fez um anúncio. Mark Bridger havia sido detido. Segundo os detalhes divulgados, ele foi encontrado enquanto caminhava com um cachorro à beira de uma estrada, após ter sido localizado por um helicóptero da polícia às 10h42, a poucos quilômetros da casa de April. Durante todo o tempo, ele não levantou os olhos para observar o helicóptero sobrevoando. Também tentou mudar a própria aparência cortando o cabelo e raspando a barba. Cerca de 30 minutos depois, um carro da patrulha o avistou. Após confirmar seu nome ao policial, Bridger se virou e disse: "Eu sei do que se trata." O policial perguntou: "Onde ela está?" Bridger respondeu: "Foi uma tragédia. Eu a atingi com o carro. Não sei onde ela está." Ele foi imediatamente detido. Os agentes o descreveram como uma pessoa visivelmente abalada. Mesmo tendo sido informado de que poderia ficar em silêncio, Bridger insistiu em falar. "Eu procurei por ela a noite toda e hoje também, a pé, porque meu carro está na oficina. É um Land Rover Discovery com o volante do lado esquerdo. Eu não atirei de ninguém. Fiz tudo o que pude para ajudá-la. Fiquei desesperado. Só hoje de manhã entendi quem ela era quando vi na televisão. Eu só queria saber o que fiz. Onde deixei ela? Quero pedir desculpas à família dela. Ela já não reagia. Nenhum sinal, nem nos olhos, nem nada. Ela só estava sentada no banco. Eu tentei ajudá-la. Jamais a deixaria ali. Ela é um ser humano." Depois disso, ele foi levado ao quartel da polícia em Aberystwyth. A unidade foi isolada de outros detidos para que toda a equipe pudesse se dedicar exclusivamente a esse caso. Após a detenção, Coral fez um apelo emocionado à população, pedindo ajuda para encontrar April. Ao lado do detetive superintendente Reg Bevan, ela declarou: "Se alguém souber onde ela está, se puder fazer qualquer coisa para ajudá-la, por favor, faça isso. Precisamos muito de qualquer notícia. April tem apenas 5 anos. Ajudem a encontrá-la." Sobre a investigação em si, como já foi mencionado, seguimos várias linhas. Uma delas envolve Mark Bridger. E voltando às imagens que mostramos hoje, o utilitário Land Rover Discovery e a foto de Mark Bridger, gostaria de repetir as perguntas. Você viu esse carro entre a noite de segunda-feira e a tarde de terça-feira? Você conhece Mark Bridger? Teve algum contato com ele nesse período? Se tiver qualquer informação, entre em contato conosco pela linha de emergência dedicada a desaparecimentos. Durante a noite, 40 policiais participaram das buscas, incluindo equipes com cães farejadores e especialistas em áreas montanhosas, mas não houve novidades sobre a localização de April. A polícia agradeceu a todos que participaram, mas destacou como as condições da região tornavam tudo extremamente difícil. Posteriormente, as autoridades descreveram a operação como sem precedentes em termos de escala e da complexidade do terreno. Postos vizinhos e equipes especializadas também deram suporte. Mais de 20 áreas ao redor da comunidade foram vasculhadas. Em pouco tempo, cerca de 600 mensagens chegaram de moradores locais. Pessoas saíam de casa às 3 da madrugada, voltavam por poucas horas para descansar e antes das 7 já estavam de volta, junto com os primeiros raios de sol.
Cerca de 100 voluntários da equipe de resgate em áreas montanhosas se uniram às buscas, além de outras 100 pessoas de unidades especiais da polícia, a guarda costeira e equipes da RNLI. "Estou com 2 aqui sem carro", disse um dos voluntários. "Vou levá-los e nos encontramos naquele cruzamento." A polícia chegou a pensar em pedir que os moradores interrompessem os esforços, mas a maioria continuava. Todos ali se conheciam e ninguém queria ficar de fora. Todos só queriam uma coisa: encontrá-la. Enquanto isso, chegou o momento de interrogar a principal pessoa de interesse, um pai de família chamado Mark Bridger. Logo no início da conversa, ele começou a ajustar a versão que tinha dado no momento da detenção. Confessou que algo muito ruim teria acontecido. Segundo ele, teria atropelado April por engano enquanto ela andava de bicicleta, o que resultou em um grave incidente. Disse que entrou em pânico, colocou ela no carro e tentou ajudá-la, mas não obteve sucesso. Depois disso, teria saído dirigindo com ela e afirmou que, em seguida, sua memória simplesmente apagou e que não consegue mais lembrar onde ela está. Ele insistiu que estava muito embriagado e que não se lembra do que aconteceu com April, mas garantiu que a deixou em um lugar seguro. As autoridades optaram por não divulgar essa versão de imediato, pois era necessário verificar até que ponto o que ele dizia correspondia à realidade e se ele estava mesmo contando tudo. Após a detenção de Mark Bridger, policiais e peritos obtiveram acesso à casa dele para realizar uma inspeção minuciosa e tentar entender o que realmente havia acontecido. Assim que entraram, notaram um cheiro forte de produtos de limpeza e uma temperatura anormalmente alta, o que indicava que havia ocorrido um fogo intenso na lareira recentemente. Em imagens feitas por um helicóptero da polícia, era possível ver nuvens de fumaça saindo da chaminé da casa. Apesar de todos os esforços dos investigadores, não foi possível encontrar nenhum sinal de April, nem dentro da casa, nem nas proximidades. Na parte da tarde do dia 2 de outubro, o investigador Andy John decidiu conversar pessoalmente com a família da garota para comunicar os fatos que haviam surgido. A notícia foi devastadora. Os entes queridos de April perceberam que as chances de tê-la de volta eram praticamente nulas. Durante os interrogatórios, quando confrontado com as provas reunidas, Mark demonstrava fortes emoções, às vezes perdendo o controle. No entanto, os agentes achavam que era encenação, que aquilo era apenas um disfarce e que ele era alguém com tendência a inventar histórias. A confissão de Bridger, dizendo que tudo terminou de forma trágica, foi um golpe profundo para toda a equipe, que até o fim mantinha a esperança de um milagre. Eles trabalhavam sem dormir, enfrentando condições difíceis, acreditando que ainda havia uma possibilidade. A irmã mais velha de April contou que o nome do suspeito não lhe dizia nada, mas assim que viu o rosto dele na televisão, reconheceu na hora. Ela já o havia visto várias vezes na rua, pois ele morava por perto. No terceiro dia da investigação do desaparecimento, a polícia ainda buscava provas de que Bridger era o responsável. Precisavam descobrir se ele havia tido contato com April no momento em que tudo aconteceu, além de encontrar qualquer pista concreta. Após examinarem o carro dele, não encontraram sinais de atropelamento nem qualquer indicação de que alguém pudesse ter se machucado. A versão de Bridger, de que a garota teria se ferido ao entrar no carro, não se sustentava. Dentro do veículo não havia marcas ou manchas que indicassem algum ferimento. Esses fatos só reforçaram a crença dos investigadores de que a história sobre um acidente era na verdade uma farsa cuidadosamente planejada para esconder algo muito mais sombrio. Como o exame no carro não trouxe respostas, o foco voltou para a casa, onde, segundo eles, tudo realmente teria ocorrido. Lá foram encontrados indícios que apontavam que April de fato havia sofrido algum tipo de dano. Na lareira foram achados restos, entre eles 17 fragmentos pequenos de osso, e mais um foi localizado no ralo do banheiro. Isso confirmou os piores temores.
Embora os peritos acreditassem que nem tudo havia sido consumido pelo fogo, os vestígios na lareira e no ralo indicavam, segundo eles, uma tentativa apressada de ocultar tudo. A análise do computador dele e de outros materiais apenas reforçou as suspeitas. Bridger representava um perigo real e não era quem fingia ser. Isso ajudou a entender por que ele teria levado April para satisfazer impulsos distorcidos. O histórico de buscas na internet revelava um interesse extremamente preocupante por menores. No computador dele havia pastas inteiras com conteúdos que não podem ser descritos publicamente. Nessas pastas estavam imagens e arquivos relacionados a casos que já haviam chocado o público, incluindo fotos de Holly Wells e Jessica Chapman, duas garotas de cerca de 10 anos da cidade de Soham, e também de Caroline Dickinson, de 13 anos, envolvida em um episódio grave durante uma excursão escolar na França. Além disso, no aparelho foram encontradas imagens supostamente retiradas de redes sociais, inclusive de crianças da mesma região. Algumas das fotos mostravam April e sua irmã mais velha. Depois disso, surgiu mais um detalhe. Jasmine se lembrou que alguns meses antes do desaparecimento de April, Mark Bridger havia mandado mensagens para ela pelas redes sociais. Ela estava na sala, usando o notebook, quando viu a notificação, um pedido de amizade de Mark. Jasmine não o conhecia, então o mostrou imediatamente ao pai. Paul o reconheceu. Nos anos 90, ele tinha saído com as irmãs dela, mas não entendia porque ele queria se conectar com sua filha. Coral também aconselhou a não aceitar o pedido. Jasmine o excluiu e parecia que tudo tinha terminado ali. Quando ficou claro que o caso havia deixado de ser tratado como um simples desaparecimento e passou a outro nível, cerca de 150 pessoas foram até a igreja para dar apoio à família de April. A cerimônia foi conduzida pelo bispo de Bangor, Andy John, junto com o reverendo Rogers. O clima era pesado, tomado por um sentimento coletivo de perda. Em homenagem à garota, a cidade foi decorada com fitas cor-de-rosa, a cor preferida dela, como havia pedido a mãe de April. A polícia voltou a pedir que qualquer informação relacionada a Mark Bridger fosse compartilhada. Com isso, mais de 2.500 ligações foram recebidas. O primeiro-ministro David Cameron comentou que o tempo para interrogar Bridger estava se esgotando. Os investigadores tinham até às 5 da tarde para formalizar as acusações ou libertá-lo. No entanto, foi concedida uma prorrogação de mais um dia. Naquele dia, Bridger foi levado ao tribunal de Aberystwyth às 3:30 da tarde. A polícia tinha mais 24 horas para interrogá-lo. A população respondeu novamente. Cerca de 450 pessoas com conhecimento da região saíram para vasculhar as vilas próximas. Os voluntários foram orientados a evitar áreas perigosas, como o rio, a floresta e minas abandonadas, que já tinham sido inspecionadas por equipes especializadas. No sábado, 6 de outubro, 5 dias após o sumiço de April, Mark Bridger foi oficialmente acusado. Um representante da Promotoria Real declarou que, após revisar todo o material reunido, considerava possível e necessário acusá-lo por vários motivos, entre eles ter causado um dano irreversível a April Jones, tentar atrapalhar as investigações e privá-la de liberdade. Essa declaração gerou sentimentos mistos. Por um lado, havia alívio. O responsável por tudo aquilo finalmente havia sido detido. Mas também havia uma dor profunda. Não só pela família Jones, mas também por April, cuja trajetória foi interrompida de uma maneira inimaginável. Mas afinal, quem era Mark Bridger? Ele nasceu em 6 de novembro de 1965, em Sutton, no condado de Surrey. Era o segundo de 3 filhos e seu pai trabalhava na polícia de Londres. Após concluir o ensino médio, Mark entrou no colégio de Croydon, mas não conseguiu terminar o curso técnico de engenharia. Com o passar dos anos, se tornou um homem grande e forte, com mais de 1,80 m de altura.
As pessoas que o conheciam o descreviam como alguém comunicativo, trabalhador e até carismático. Algumas também comentavam seu estranho fascínio por temas militares. Ele dizia que havia sido especialista em explosivos e que trocou de nome para se proteger de possíveis represálias por parte de certos grupos radicais. Mais ainda, afirmava que tinha servido nas Forças Especiais Britânicas, ou SAS. Mais tarde, durante os interrogatórios relacionados ao caso de April, ele insistia que foi um militar de destaque. Mas tudo isso era invenção. Na realidade, ele nunca havia servido nas Forças Armadas. Longe de ser um exemplo, ele já havia chamado a atenção da polícia quando era mais novo. No início dos anos 90, acumulou algumas acusações, desde causar danos a propriedades até envolvimento em brigas de rua e dirigir sem seguro. Em 1984, conseguiu um emprego como bombeiro em Londres, mas permaneceu na função por apenas 6 meses, alegando que problemas pessoais o forçaram a sair. Foi também nessa época que terminou o relacionamento com a parceira, pouco tempo após o nascimento do filho do casal. Com o rompimento, os pais dele perderam o contato com o neto, o que deu início a um conflito familiar profundo que nunca foi resolvido. Mais tarde, Mark passou a dizer que seus pais já haviam partido deste mundo. Depois disso, ele seguiu para o país de Gales, onde sua avó havia morado anteriormente. Passou a se mudar com frequência, trabalhando como garçom, cozinheiro, mecânico, auxiliar florestal. Acabou se estabelecendo numa pequena localidade chamada Machynlleth. Lá, ainda trocou de função várias vezes. Foi ajudante de cozinha em um hotel, soldador, auxiliar na reforma de uma pousada, salva-vidas e também trabalhou em um matadouro. Teve 6 filhos com diferentes mulheres. Poucos dias antes dos acontecimentos envolvendo April, ele terminou mais um relacionamento, o que afetou fortemente seu estado emocional. Ele admitiu que, em momentos assim, costumava exagerar no álcool e que há cerca de 12 anos fazia uso intermitente de medicamentos para lidar com o desânimo. A atenção que recebia de mulheres parecia ter grande peso para ele. Poucas horas antes do incidente, ele enviou mensagens para 3 mulheres diferentes pelas redes sociais, sugerindo encontros casuais. No entanto, o que mais causou preocupação foi o fato de que, em seu histórico de navegação, foi encontrada uma imagem animada inaceitável que envolvia cenas que não podem ser mencionadas aqui. Uma delas retratava uma situação extremamente preocupante. Mais tarde, durante a vistoria de seu carro, os investigadores encontraram um rolo de fita adesiva no painel, semelhante ao que aparecia na animação. Com isso, a polícia começou a montar um panorama mais claro do que poderia ter acontecido. Quando ele levou April, aparentemente não sabia que estava sendo observado. Por volta das 8h30 da noite, o veículo dele foi visto em frente a uma casa numa vila localizada a cerca de 3 milhas do lugar onde a jovem morava. Não ficou claro se esse havia sido seu primeiro retorno para casa após o ocorrido ou se ele foi até lá antes de ir para outros lugares. A possibilidade de ele já ter passado por casa mais cedo naquele mesmo dia também foi considerada. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, ele foi visto perto de um rio carregando um saco preto de lixo. A testemunha que o viu mais tarde contou à polícia que achou o volume suspeito. Parecia conter algo. Ainda naquele dia, ele levou seu Land Rover até uma oficina, dizendo que o veículo precisava de manutenção, e depois chegou até a fingir que estava participando das buscas antes de ser localizado pelos agentes. Um teste rápido de DNA confirmou a presença de vestígios ligados a April na casa situada na Mount Pleasant. Os mais relevantes foram encontrados embaixo do tapete da sala e na área em frente ao fogão. Segundo as investigações, ele pode ter feito algo grave com April e depois tomado atitudes extremas para encobrir o ocorrido. Há quem diga que certas habilidades que ele adquiriu em empregos anteriores podem ter influenciado nas ações dele após o acontecimento.
A audiência com Bridger estava marcada para acontecer em Aberystwyth já na segunda-feira seguinte. A polícia declarou que continua completamente focada no caso, mobilizando 10 equipes especializadas que, desde o amanhecer de sábado, intensificaram as buscas na região. Um pequeno grupo se reuniu em frente ao tribunal. Um dos presentes jogou uma garrafa contra o camburão que levava o suspeito, enquanto outros gritavam palavras ofensivas. Mais tarde, ele foi transferido para o presídio de Manchester, anteriormente conhecido como Strangeways. Ao longo da semana, muitas esperanças surgiram. Dessa vez, lanternas foram soltas no céu. Exatamente 7 dias haviam se passado desde a última vez que April foi vista brincando no quintal. Desde então, as pessoas passaram por uma verdadeira montanha-russa de emoções. 6 meses após o desaparecimento da garota, sua família decidiu marcar seu 6º aniversário, soltando balões cor-de-rosa no gramado onde ela costumava brincar. Na segunda-feira, 14 de janeiro de 2013, Bridger foi chamado a declarar sua posição. Ele negou envolvimento em todas as acusações. Não admitiu participação no desaparecimento, nem nos eventos posteriores, nem em qualquer tentativa de esconder o que aconteceu. No entanto, descobriu-se mais tarde que nem ele mesmo descartava que suas ações poderiam ter levado ao que se transformou em uma enorme tragédia. Para os pais de April, aquele foi o primeiro contato direto com ele desde o dia em que tudo aconteceu. Coral e Paul decidiram comparecer a todas as audiências. Estavam determinados a enfrentar todo o processo até o fim. Em março de 2013, a BBC informou que as buscas estavam se aproximando do fim. Mesmo sem encontrar a menina, a polícia, em parceria com o Ministério Público, seguiu preparando o caso para o julgamento. Eles tinham pouco mais de 2 meses para reunir todas as provas e argumentos. Um prazo extremamente curto para um processo tão complexo. Quando o julgamento começou, no dia 29 de abril, Bridger manteve a versão que já havia apresentado durante os interrogatórios. Ele negou qualquer responsabilidade e tentou se mostrar como alguém preocupado, que supostamente tentou ajudar April após um incidente, segundo ele, acidental. O ponto decisivo foi o testemunho de uma amiga de April que viu tudo com seus próprios olhos. Segundo ela, a menina primeiro entrou no banco da frente, depois passou para o de trás, e o carro saiu imediatamente. "Eu não sabia que ela ia entrar naquele carro", acrescentou. Durante o interrogatório feito pelo advogado de defesa, a menina demonstrava nervosismo, mexia no cabelo e às vezes abraçava a si mesma. "Você viu bem o carro?" "Sim, muito bem", respondeu com firmeza. "Tem certeza de que viu April com aquele homem?" "Sim, eu tenho certeza", afirmou. Mais tarde, soube-se que, na manhã seguinte ao desaparecimento de April, por volta das 9 horas, Bridger foi até uma oficina, dizendo que havia sofrido um acidente. Um dos funcionários contou no tribunal que, embora todos estivessem abalados com o ocorrido, a atitude de Bridger chamou atenção. Parecia que ele ia começar a chorar. Mesmo assim, perguntava insistentemente quanto custaria o conserto e quando poderia pegar o carro de volta. Estava agitado e claramente nervoso. Uma das voluntárias que participavam das buscas relatou ter visto Bridger à beira da estrada, na vila onde ele morava. Ele segurava um saco preto, como se houvesse algo dentro. O local ficava a poucos metros de sua casa, perto de um rio. As suspeitas aumentaram quando ele conversou com o carteiro. Este lembrou que Bridger parecia surpreso e perguntava qual carro a polícia estava procurando. Mas mais tarde, ele se contradisse ao juntar-se aos voluntários. Para uma pessoa, disse que soube do ocorrido por volta das 9h30 da manhã. Para outra, afirmou que procurava por April desde a noite anterior. A diretora da escola onde a garota estudava também prestou depoimento. Ela contou sobre as conexões complicadas entre várias famílias, nas quais Bridger mantinha vínculos com mães jovens.
Durante uma reunião de pais, apenas algumas horas antes do que não pode ser dito no YouTube, ela viu Bridger conversando com uma ex-aluna que agora estudava no ensino médio. Aquilo lhe pareceu estranho. O pai de April também falou em tribunal. Ele conhecia Bridger desde o início da década de 90, quando ambos se relacionavam com irmãs. Descreveu Bridger como alguém impulsivo, que dirigia de forma extremamente imprudente. Certa vez, emprestou a ele um livro sobre sobrevivência, mas Bridger afirmou que havia perdido. Mais tarde, numa visita, Paul viu o livro na casa dele e o pegou de volta. O júri também foi informado de que, algumas horas antes do desaparecimento de April, Bridger tentou conversar com uma menina de aproximadamente 10 anos que brincava perto dali. Ele a convidou para dormir na casa da filha dele, mas nenhum plano concreto foi feito. Durante os interrogatórios, Bridger negou que April tenha estado em sua residência. No entanto, quando evidências irrefutáveis foram apresentadas em tribunal, ele afirmou ao júri que teria visto cenas com ela em seus sonhos, como se ela estivesse deitada perto da lareira. Depois que todo o material foi apresentado, os jurados se retiraram para deliberar. No dia 30 de maio, chegaram a uma decisão unânime. Mark Bridger foi considerado culpado em todas as 3 acusações. A sentença foi prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele abaixou o olhar em silêncio ao ouvir o veredito. Naquele dia, os pais de April, Paul e Coral, estavam presentes no tribunal. Eles ouviram o anúncio de que Bridger havia sido responsabilizado pelo desaparecimento da filha. April permanecerá para sempre em nossos corações. Ficamos emocionados com as mensagens de apoio que recebemos de todo o mundo nestes tempos tão difíceis. Embora ele nunca volte à sociedade, ainda não contou o que realmente aconteceu naquela noite e o paradeiro dela continua um mistério. Muitos acreditam que esse é o último controle que ele mantém, recusando-se a revelar a verdade. Quando o julgamento chegou ao fim, Bridger foi descrito como alguém propenso à mentira e à manipulação. Alimentava pensamentos obscuros relacionados a jovens e deliberadamente prolongou o processo, forçando testemunhas a reviverem lembranças difíceis, mesmo podendo ter assumido a culpa desde o início, poupando todos desse sofrimento. O investigador-chefe Andrew John, responsável pelo caso, disse que Bridger é uma pessoa extremamente perigosa e ardilosa que precisa ter controle absoluto sobre tudo. Ele está envolvido num ato terrível relacionado ao desaparecimento de alguém indefeso. Tudo o que se sabe sobre ele aponta para uma pessoa que vive em um mundo de ilusões próprias. Em julho de 2013, a BBC informou que Bridger foi atacado na prisão. Ele sofreu ferimentos causados por um objeto improvisado enquanto caminhava por um corredor do presídio em Wakefield, West Yorkshire. Foi levado ao hospital, recebeu pontos e, como não corria risco, foi devolvido à cela no mesmo dia. Em setembro de 2013, a família realizou uma cerimônia simbólica de despedida. Embora o mais importante não tenha sido recuperado, organizaram um funeral simbólico. Um caixão vazio, decorado com flores, foi levado até o local de descanso final em uma carruagem puxada por cavalos. O local escolhido para a despedida ficava a poucos passos do ponto exato onde tudo havia chegado ao fim. Em vez de um adeus tradicional, a família recebeu apenas fragmentos encontrados durante a investigação, além de uma pequena quantidade de cinzas. Junto a isso, foram colocados alguns objetos pessoais como forma de tornar aquele canto especial. Um espaço de lembrança, onde seria possível se sentir mais próximo dela. O trajeto do cortejo durou cerca de 1,5 km, da casa até a igreja, passando bem pelo centro da cidade. Ao longo do caminho, laços cor-de-rosa foram pendurados. Um ano antes, simbolizavam esperança e busca. Agora, representavam respeito e saudade. Centenas de pessoas que haviam participado das buscas se juntaram à cerimônia. Muitos levavam as mãos das crianças, e o espaço dentro da igreja foi pequeno demais para todos que compareceram.
Em dezembro de 2013, foi revelado que o indivíduo condenado pelo caso tentou recorrer da decisão. No entanto, apenas um mês depois, confirmou-se que ele havia desistido da ideia exatamente 11 dias antes da audiência marcada. Já em novembro de 2018, grandes empresas de tecnologia anunciaram novas medidas para proteger os menores de idade, limitando o acesso a conteúdos considerados inadequados. Mais de 100 mil termos de busca passaram a não gerar resultados quando houvesse risco de violação das normas legais. A decisão veio como resposta ao ocorrido no bairro de Mount Pleasant. A residência associada àquela lembrança dolorosa foi posteriormente demolida. A própria família acompanhou o momento de perto. Para eles, aquele lugar trazia memórias difíceis. Aquela casa representava algo que ainda não conseguíamos deixar para trás. Cada vez que passávamos por ali, parecia que voltávamos mentalmente para aquele instante. Agora que não existe mais, sentimos um certo alívio. Finalmente podemos seguir em frente, disseram. Meses depois, em fevereiro de 2018, veio à tona que o pai da jovem Paul enfrentava uma grave condição neurológica. Uma doença rara começou a apagar suas memórias. Sua esposa, Coral, contou à imprensa que ele já não entendia por que a filha nunca foi visitá-lo no hospital. Mas apesar de tudo, a família mantém a certeza. Ela será lembrada não pelas circunstâncias difíceis, e sim pela luz que espalhou enquanto esteve presente. Pelo carinho, pelo sorriso e pela alegria que levava a todos ao seu redor.